E aí, pessoal? Beleza? Tudo certo? Quem acompanha a política brasileira sabe que a coisa tá agitada, né? Ah, com certeza. E a gente mergulhou aqui nos dados da pesquisa da Quest para entender como anda a aprovação do governo Lula. É isso aí. E olha, os resultados são de deixar a gente de cabelo em pé. A pesquisa mostra um cenário bem interessante, Val. A pesquisa aponta que 52% dos brasileiros aprovam o governo Lula, enquanto 47% desaprovam. Uma diferença mínima, né? Mínima. Dentro da margem de erro que mostra o país dividido. Totalmente. Parece que a polarização das eleições de 2022 ainda está bem presente. Sem dúvida. E essa divisão fica ainda mais evidente quando a gente analisa quem são as pessoas que aprovam e desaprovam o governo. É verdade. Aí a coisa fica intrigante. Aí que a gente vê a complexidade do momento que o Brasil está vivendo. O Lula sempre teve uma forte base de apoio no Nordeste. Sim. E a pesquisa confirma isso. 67% de aprovação por lá. Impressionante, né? Uma base só. Mas o que me chamou a atenção foi a força do apoio entre os eleitores de baixa renda. 63% de aprovação. E entre os pretos, 59%. O que você acha disso? Olha, eu acho que isso reflete a importância das políticas sociais para esses grupos. A gente lembra que os governos Lula sempre priorizaram programas de transferência de renda e ações afirmativas. E isso teve um impacto positivo na vida dessas pessoas. Faz sentido. Agora, do outro lado da moeda, a gente vê que a desaprovação ao governo Lula é mais alta no Sudeste, entre os evangélicos. Sim. E entre quem ganha acima de 5 salários mínimos. Parece que a divisão regional, religiosa e de classe continua influenciando a política brasileira. Com certeza, esses grupos tendem a ter valores e prioridades diferentes, né? E isso se reflete na forma como eles avaliam o governo. E falando em polarização, a gente não pode deixar de comentar a comparação com o governo Bolsonaro. Claro. A pesquisa mostra que 57% dos entrevistados acham que o governo Lula está sendo igual ou pior do que o do Bolsonaro. Como se explica isso? É um dado que nos faz pensar, né? Principalmente quando a gente considera a melhora de alguns indicadores econômicos durante o governo Lula. O PIB cresceu, o desemprego diminuiu, mas parece que a população ainda não está sentindo esses resultados no dia a dia. A gente sabe que a economia tem um impacto direto na vida das pessoas. Sem dúvida. Se o bolso não está melhorando, a percepção do governo pode ser afetada. Mas será que é só a economia? Que outros fatores podem dar por trás dessa avaliação negativa? A pesquisa aponta para alguns outros pontos importantes. A dificuldade de articulação com o Congresso, por exemplo. Isso tem gerado frustração, porque muitas das promessas de campanha do Lula dependem da aprovação de leis. Verdade. Sem apoio no Congresso, fica difícil governar e colocar em prática as mudanças prometidas. Exato. E a gente sabe que o Lula tem enfrentado bastante resistência por parte da oposição. E essa oposição tem se mostrado bastante vocal, usando as redes sociais para criticar o governo e mobilizar seus apoiadores. É verdade. A comunicação nas redes sociais teve um papel importante na eleição do Bolsonaro. E continua sendo uma ferramenta poderosa na política brasileira. Sem dúvida. E falando em comunicação, a pesquisa também mostra que 41% dos entrevistados consideram o governo Lula pior do que os dois anteriores. Só 35% acham que ele está sendo melhor. O que você acha disso? Olha, para ser sincera, esse dado me surpreendeu. Afinal, os 2 primeiros mandatos do Lula foram marcados por avanços sociais e econômicos significativos. É verdade. Talvez a comunicação do governo não esteja sendo eficiente em mostrar os resultados positivos que já foram alcançados. Ou talvez as pessoas estejam com expectativas muito altas. Afinal, o Lula voltou ao poder prometendo retomar o crescimento e a justiça social. Mas a gente sabe que os desafios são enormes. O Brasil de 2023 é muito diferente do Brasil de 2003. Totalmente. A gente vive num mundo com mais desigualdade, mais polarização política Com certeza. e mais incertezas econômicas. Sem dúvida, o Lula tem um desafio enorme pela frente. E a pesquisa mostra que ele precisa se comunicar melhor com a população, se quiser reconquistar a confiança de quem está insatisfeito. Comunicação é fundamental. Mas e aí, o que mais a pesquisa revela? Tem muita coisa interessante. Quer saber mais? Fica com a gente que a gente volta já já. É verdade, né? As expectativas estão lá em cima. E transformar a realidade de um país como o Brasil não é fácil. Realmente não é. Mas e aí? O que a pesquisa aponta? Quais os caminhos que o governo precisa trilhar para melhorar essa percepção da população? Olha, a pesquisa destaca algumas áreas-chave. Combater a inflação, por exemplo, é fundamental. Sentido, né? Afinal, a inflação está corroendo o poder de compra do brasileiro. Exatamente. E gerar empregos também é crucial. As pessoas precisam ter renda, né? Para ter dignidade. Isso aí. E investir em áreas essenciais como saúde e educação. Verdade. Saúde e educação impactam diretamente a vida das pessoas. Sem dúvida. A pesquisa também aponta para a necessidade de investir em infraestrutura.
Interessante. Para melhorar a logística e impulsionar o crescimento. É isso aí. E claro, não podemos esquecer da segurança pública. Uma preocupação constante, né? Pois é como se o governo precisasse atuar em várias frentes ao mesmo tempo. E será que ele consegue dar conta de tudo isso? É um desafio enorme, sem dúvida, mas a gente sabe que o Brasil tem um potencial incrível É verdade. e com planejamento, investimento e principalmente com a participação de toda a sociedade. A gente pode superar esses desafios e construir um futuro melhor. Falando em participação da sociedade, como é que o governo pode mobilizar as pessoas para se engajarem nesse projeto de desenvolvimento? A comunicação é a chave. O governo precisa ser transparente, explicar seus planos de forma clara, acessível e, principalmente, ouvir as demandas da população. O governo precisa estar mais próximo das pessoas, né? Exatamente! Mostrar que está ouvindo as preocupações, que está trabalhando para solucionar os problemas e que conta com a participação de todos para construir um Brasil melhor. E para isso, precisa usar todos os canais de comunicação disponíveis, né? Todos. Mídia tradicional, redes sociais. A comunicação hoje em dia é multiplataforma. O governo precisa se adaptar. E a pesquisa mostra como a população está se informando. Mostra sim. Sabia que as redes sociais são a principal fonte de informação para 42% dos brasileiros? Caramba, é muita gente. Enquanto a televisão ainda é a principal fonte para 35%. Interessante. As redes sociais são cada vez mais relevantes na formação da opinião pública, né? Totalmente. E o governo precisa estar atento a isso. É como se o governo estivesse numa grande conversa com a população. E as redes sociais fossem um dos principais canais dessa conversa. E para ter sucesso nessa conversa, o governo precisa ser transparente, honesto. E principalmente saber ouvir. Com certeza. E além de ouvir, precisa saber dialogar, construir pontes com os diferentes setores da sociedade, buscar soluções conjuntas para os problemas que a gente enfrenta. Afinal, ninguém faz nada sozinho, né? É isso aí. O Brasil só vai conseguir superar seus desafios se todos nós trabalharmos juntos. E por falar em desafios, a pesquisa também aponta alguns pontos críticos que o governo precisa enfrentar. A relação com o Congresso, por exemplo. Pois é. A relação com o Congresso tem sido bastante turbulenta. A gente sabe que o Congresso é bem fragmentado, né? Muito. Muitos partidos, muitos interesses. E o governo Lula precisa construir uma base sólida de apoio no Legislativo. Se quiser aprovar suas propostas, né? E colocar em prática seu programa de governo. O Lula precisa usar toda a sua habilidade política para negociar, fazer concessões, construir alianças que garantam a governabilidade. A gente sabe que ele é mestre nisso, né? O Lula é um político experiente. Sabe como lidar com o Congresso. Mas a política brasileira está cada vez mais polarizada. Sem dúvida. Isso torna o diálogo mais difícil. É como se o Congresso fosse um campo minado, né? Um passo em falso. E as consequências podem ser desastrosas. O Lula precisa ter muito cuidado para não cair em nenhuma armadilha. E a lei do Congresso tem outros desafios, né? Vários. A crise econômica global, a guerra na Ucrânia, a pressão inflacionária, a necessidade de garantir a sustentabilidade ambiental. O governo Lula está navegando em mares turbulentos, né? Totalmente. É como se fossem ondas de desafios que podem levá-lo para diferentes direções. É verdade. E para não naufragar. Ele precisa de um bom mapa, uma bússola precisa. Sim. E principalmente uma tripulação experiente preparada para enfrentar as tempestades. E qual seria essa bússola? O que guiaria o governo? A bússola seria o compromisso com o bem-estar da população, com a justiça social e com o desenvolvimento sustentável do Brasil. E o mapa? O mapa seria o plano de governo, com metas claras, estratégias bem definidas, ações concretas para alcançar os objetivos. E a tripulação? Quem estaria nesse barco? Uma equipe competente, experiente, comprometida com os objetivos do governo e a participação da sociedade civil, do setor privado, dos outros poderes da República. Ou seja, o sucesso do governo Lula depende de uma combinação de fatores, né? Norte e, claro, um plano bem definido e a colaboração de todos. Exatamente. E para alcançar esse sucesso, o governo precisa manter o foco nas prioridades, dialogar com a população, construir pontes e enfrentar os desafios com coragem, determinação e sabedoria. É isso aí. É verdade, a gente precisa de união para encarar esses desafios todos, né? E essa pesquisa sobre a aprovação do governo Lula dá um panorama importante do que o povo está pensando. Com certeza. As expectativas, o que esperam do governo. O que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Algum dado específico? Sabe o que me deixou pensando? A pesquisa mostra que mesmo com toda essa polarização, ainda tem espaço para diálogo, para construir consensos. Interessante, pode dar um exemplo. Claro. 70% dos brasileiros, pensa só, acreditam que o governo deve combater a pobreza e a desigualdade. Não importa quem está no poder. 70%. Nossa, que legal. Isso mostra que,
mesmo com as diferenças, a gente ainda tem valores em comum e que podemos nos unir por causas importantes. Exatamente. E a pesquisa também mostra que a maioria, 65%, acredita no diálogo para superar essa polarização toda, encontrar soluções para os problemas do país. Esses dados me deixam otimista. Mostram que a gente não precisa ficar preso nesse ciclo de ódio e divisão. Podemos construir um futuro melhor se estivermos dispostos a conversar, ouvir. É isso aí, a gente precisa buscar soluções juntos. E para esse diálogo ser produtivo, a gente precisa de informação de qualidade, né? Com certeza. A pesquisa mostra que a desinformação, as fake news, são uma ameaça para a democracia. É verdade. A gente precisa ter um olhar crítico sobre as informações que a gente recebe, né? Totalmente. Se informar por fontes confiáveis, checar os fatos antes de compartilhar, não cair na armadilha das notícias falsas que só aumentam a polarização. Exatamente. E por falar em informação, a pesquisa mostra que 80% dos brasileiros se sentem mal informados sobre política. 80%. Caramba, é muita gente. É preocupante, né? A gente precisa de informação de qualidade para participar do debate público de forma consciente. É como se a gente estivesse navegando num mar de informações, mas sem saber para onde ir. Precisamos de um mapa, uma bússola, um guia. E sabe qual a melhor ferramenta para combater a desinformação? A educação. Verdade. Uma população educada, crítica, é a melhor defesa contra as fake news. Sem dúvida. A educação é a base de tudo. Uma população educada toma decisões mais conscientes, participa do debate de forma mais crítica. Constrói uma sociedade mais justa, mais democrática. Exatamente. E além da educação, a gente precisa de um sistema político mais transparente, mais eficiente. A pesquisa mostra que a maioria, 75%, desconfia dos políticos e das instituições. Essa desconfiança é resultado da corrupção, da impunidade, da falta de representatividade que a gente vê na política. A gente precisa de uma reforma política que traga mais transparência, mais participação popular, mais ética. Concordo. E para a gente finalizar a nossa análise, o que podemos dizer sobre o futuro do Brasil? Quais os maiores desafios e oportunidades? Olha, o Brasil tem um potencial enorme, uma riqueza natural, cultural, um povo criativo, resiliente. Mas a gente enfrenta desafios gigantescos também. A desigualdade social, a violência, a corrupção, a crise ambiental. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de superar esses desafios e construir uma sociedade mais justa, mais sustentável, mais democrática. E para isso a gente precisa estar engajado, informado, consciente dos nossos direitos e deveres. Participar do debate público, cobrar dos nossos representantes, construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Essa é a mensagem que a gente deixa para você que acompanhou a gente nesse mergulho. O futuro do Brasil está nas nossas mãos. Vamos juntos construir um país mais justo, mais próspero e mais feliz para todos. É isso aí. Obrigado por mergulharem com a gente nesse tema tão importante. Até a próxima!